O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, está aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília, para conversar conosco sobre os principais assuntos da atualidade e também sobre o próprio MBL. Deputado, muito obrigada pela entrevista, obrigada por vir até o estúdio da Itatiaia. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Deputado, o MBL está fundando um partido que provavelmente será oficializado neste ano. Muitos partidos no Brasil estão deixando de existir, estão desaparecendo em função das últimas reformas feitas na lei eleitoral, e vocês estão numa contramão. Por que vocês pretendem lançar um partido e ele vai ter viabilidade para concorrer em 2026? Olha, na realidade o que a gente vê no Brasil são poucos partidos, mas muitas legendas, né? Porque partido político é uma coisa que tem um programa, que tem um projeto que junta, né, políticos que têm uma visão de mundo semelhante e que vão buscar o poder para implementar aquela visão de mundo que acreditam que é melhor para o seu país, né? Aqui no Brasil a gente tem vários partidos que juntam pessoas, deputados federais, inclusive, que são base do governo, são da oposição, são de centro e que não têm um programa próprio. É o caso da maioria dos partidos e, inclusive, desses que estão sendo extintos. Então, o nosso partido vai ser um partido de fato. Vai ter um programa que, inclusive, nós estamos construindo aí ao longo dos últimos anos, que é o Livro Amarelo, que é o nosso livro de diagnóstico de país, de políticas públicas setorizado, né, de acordo com cada ministério, né, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, Infraestrutura, que a gente organiza esse projeto de país, né, construído a muitas mãos, e finalmente ter uma casa para chamar de nossa, né? A gente sempre teve essa dificuldade em partidos políticos, né? Hoje a gente os quadros do MBL estão espalhados nos mais diversos partidos e a gente tem dificuldade, como eu tive, né, na eleição do ano passado. Não pude disputar a prefeitura justamente porque o partido não me garantiu a legenda, né? Esse problema acaba a partir do momento que a gente tem um partido próprio, né? Ele vai ficar pronto nesse ano, nós já temos 350 mil assinaturas validadas, 850 mil coletadas, né? Então a fase de coleta já praticamente acabou. Nós estamos validando as assinaturas que a gente já coletou e são necessárias 540 mil. Então a gente está muito otimista. Esse ano saiu o partido para a gente já disputar no ano que vem. Deve ser lançado quando? Em que mês? Nossa expectativa é que seja em agosto, né? Depende do julgamento do TSE que faz o julgamento do estatuto. Qual que é o nome, quais serão as principais características desse partido? Vai ser um partido mais à direita, como o Novo, mais à esquerda, como o PSOL, ou vai ser um partido mais de centro, como vários outros que já existem no Brasil, só que com uma ideologia mais forte? É um partido de direita, né? Acho que hoje nós temos duas grandes discussões no nosso país, que é em relação à segurança pública e em relação à economia, né? Em segurança pública, a gente defende as medidas mais duras possíveis, inclusive eu pessoalmente, dentro do movimento, defendo que a gente tenha uma nova Constituição para a gente poder endurecer as leis penais. Hoje, por exemplo, a nossa Constituição, isso é cláusula pétrea, veda prisão perpétua. Eu sou a favor de prisão perpétua, inclusive teve um estudo recente que demonstrou, entrevistou aí mais de 400 presos condenados, né, no estado de São Paulo, e demonstrou que, assim, praticamente metade deles não teria cometido crime se houvesse a pena de prisão perpétua, né? Ou seja, os próprios criminosos falando sobre aquilo que os desincentivaria a cometer crimes, né? Ao mesmo tempo de resguardar, né, o trabalho das polícias, principalmente as polícias que fazem rondas ostensivas e que entram em confronto e que muitas vezes hoje são processadas e precisa tirar do próprio bolso para fazer a sua defesa, quando na realidade está exercendo o seu trabalho e está defendendo a sociedade e deveria ter a sua defesa paga pelo próprio Estado, porque está agindo em nome do Estado. Então, acho que a bandeira do endurecimento nas leis penais é uma bandeira muito forte, que vai ser defendida pelo nosso partido. Eu, enquanto deputado federal, né, já aprovei o aumento de pena para furto, roubo e receptação no plenário da Câmara no ano passado. Sou um dos coautores do fim da saidinha, que também foi aprovado e nós derrubamos o veto do presidente Lula. Também um projeto que garante a abordagem com base na fundada suspeita para a Guarda Municipal, né? Você tem casos no STJ, só para pegar exemplo de São Paulo, da GCM fazendo apreensões de centenas de quilos de cocaína, o sujeito é condenado por tráfico na primeira instância e na segunda instância, e o STJ solta porque considera que a guarda não pode abordar, né, uma pessoa que esteja agindo de maneira suspeita. Então, uma série de bandeiras e o outro lado, o outro eixo, a questão econômica, né? Você acabar com os privilégios tributários que você tem para uma elite privada do nosso país que sequestra, saqueia os cofres públicos, né? As esquerdas gostam muito de falar sobre os grandes bancos, sobre os grandes empresários, mas os maiores privilégios concedidos para os grandes empresários no Brasil foram concedidos por governos de esquerda, foram concedidos pelos governos petistas. Inclusive, o período em que os bancos mais lucraram, e a gente pretende
acabar com isso, assim como acabar com os privilégios da elite pública, deputados, senadores, promotores, juízes. A gente vê aí nos jornais todas as semanas, e eu fico feliz que a mídia esteja dando mais atenção para isso, os casos dos supersalários de juízes recebendo 300, 400 mil reais por mês, ilegalmente, inconstitucionalmente, e achando bonito, e achando que aqui ter passado no concurso público te legitima a tratorar a Constituição e receber dinheiro do mais pobre acima do teto constitucional. Né? Então, acabar com os supersalários é uma das pautas. Sem dúvida nenhuma, é uma das principais. Agora, o senhor acredita que a pena de morte vai reduzir a criminalidade no país? Não, isso eu não tenho dúvida, né, de que eu pessoalmente defendo prisão perpétua, tenho alguma dúvida em relação à pena de morte, né, porque eu acho que é uma discussão mais polêmica do que a da prisão perpétua, e porque a prisão perpétua tem volta, né? Se você tem uma condenação injusta, você condena o inocente, né? Há como, apesar de você nunca resgatar o tempo de vida que ele passou dentro da cadeia, há como indenizá-lo e há como soltá-lo. Não tem como reviver uma pessoa que foi morta, né? Se ela foi condenada injustamente. Acho que há certa polêmica aí, mas eu ainda sou aberto à ideia se a gente tiver mecanismos que garantam, né, um julgamento sério e um julgamento que você tenha o máximo de certeza possível daquela condenação. Mas assim, que a nossa legislação está tão distante disso que só da gente, por exemplo, acabar com a progressão de regime, só da gente discutir penas bases mais duras, a gente já tem um avanço grande para o nosso país. Eu aprovei também, no ano passado, inclusive foi relatado pelo deputado Lafayette, projeto que mantém preso, né, preventivamente aquele sujeito que é pego cometendo um crime em flagrante e aquele crime é um crime hediondo ou é um assalto ou aquele sujeito é membro de milícia ou de facção criminosa, né? Para acabar, isso é uma coisa que a gente vê muito no estado de São Paulo, pessoas com 8, 15 passagens pela polícia e aí só acabam sendo presas quando cometem um crime mais grave, quando são pegas num homicídio ou num latrocínio, quando já tiveram várias passagens por outros crimes, né? Então, para acabar com isso, a gente também aprovou no ano passado esse projeto para converter em preventiva, né, aquela prisão em flagrante de um crime hediondo, assalto ou de membro de facção criminosa ou membro de milícia. Agora, o que eu acho muito infeliz, falei sobre todos esses projetos que eu aprovei na área da segurança pública, é a paralisia do Senado, né? O Senado parece completamente apático e insensível à realidade de uma verdadeira guerra civil que a gente vive no Brasil. Para você ter uma ideia, se você somar todo o número de mortes dos países europeus, se você somar o número de homicídios dos Estados Unidos, se você somar o Canadá, se você somar a Rússia, ainda não chega no número de homicídios do Brasil, né? E o Brasil tem seus 216, 217 milhões de habitantes, e todos esses países somados que eu falei para você têm 1 bilhão, né, e 200 milhões de habitantes. Então a gente, de fato, vive um país em guerra, e o Senado parece não ter nenhuma sensibilidade em relação a isso. Deputado, qual que é o status de tramitação desse projeto que o senhor disse que Lafayette Andrada, que é um deputado federal mineiro, relatou? Qual que é o status desse projeto hoje de tramitação? Que converte a possibilidade preventiva para regime fechado. Foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, agora falta a deliberação do Senado. Agora, deputado, só para a gente não sair desse assunto ainda do partido do Missão, em 2026 vocês pretendem ter candidato à presidência da República? Qual que é o plano para a próxima eleição? E o senhor já pode concorrer na próxima ou pela idade ainda não? Quando é que isso será possível? O meu plano é concorrer a deputado federal, né, para a reeleição. Acho que nós temos um desafio aí de eleger pelo menos 5 deputados federais, que é o número mínimo que você precisa ter para participações em debate, né? Então, a gente quer participar dos debates das eleições de 2028 e de 2030. Só para deixar muito claro, né? Nós temos plena consciência que o projeto para tornar o Brasil um país desenvolvido, um país sério, é um projeto geracional. Não é uma coisa que a gente vai atingir em 1, 2, 3, 4 eleições. É um projeto que vai demorar algumas décadas. Então a gente faz um planejamento de longo prazo, justamente pensando nisso, que de fato qualquer mudança abrupta que seja prometida não vai acontecer porque não é factível. Então o nosso plano, né, eleger pelo menos 5 deputados federais, ter um candidato à presidência da República, não só para mostrar o partido para o Brasil, quais são os nossos valores, quais são os nossos ideais, ajudar a eleger os deputados federais, ajudar a eleger eventuais candidatos ao Senado, candidatos a deputado estadual, e também eu não vejo razão
para também falar numa viabilidade até de eleger esse candidato. A gente viu recentemente na eleição na cidade de São Paulo, pode ser um candidato que eu tenho 1 milhão de coisas contra ele, que é o Pablo Marçal. Mas, de fato, era uma pessoa que saiu do zero e conseguiu se tornar competitiva num partido que, assim como o nosso na primeira eleição, não tem tempo de televisão, não tem fundo e nada disso, né? Então eu acho que existe sim a possibilidade, ainda mais no cenário aberto, como nós temos no cenário de 26, da gente lançar um candidato à presidência da República para ser competitivo também. Uma figura como o Pablo caberia no Missão? Não, jamais, pelo amor de Deus. Não, uma figura como o Pablo é bem distante da gente. Mas o que... E aí você perguntou sobre eventual candidatura minha, né? Eu sequer teria idade para disputar a presidência da República, nem na próxima eleição, nem na outra eleição, não vou ter idade para isso, mas a nossa ideia é consultar, né, a nossa militância, consultar os nossos quadros já nesse ano aqui de 2025, para a gente saber quais são as pessoas que querem disputar, né, eleições nacionais, querem disputar a presidência da República e a gente fazer prévias entre esses quadros. Tem expoentes hoje? Quais seriam nomes possíveis? Porque o principal nome vindo do MBL, a princípio, é o senhor que ocupa um cargo mais alto também, que é de deputado federal. Não, hoje nós temos quadros como o Cristiano Beraldo, nós temos quadros como a Amanda Vettorazzo, nós temos quadros como o Arthur Duval, enfim, a gente tem uma série de nomes que poderiam disputar e Arthur que... Duval, mamãe falei. Isso, e que o cenário ainda está aberto dentro do partido, né? Agora, deputado, vamos para a pauta da Câmara, que na semana que vem define suas comissões, que durante os próximos dias define suas comissões. Quais são os projetos que o senhor acredita que vão ditar o que vai ser o tom da Câmara Municipal nesse primeiro semestre? Escala 6x1 e anistia entram nisso? E qual que é a opinião do senhor sobre cada um? Olha, eu duvido muito, tá, que a anistia ou escala 6x1 de fato sejam debatidas a sério no Congresso Nacional. Eu vejo que tanto quem fala em anistia como quem fala em escala 6x1 está mais enganando o eleitor, né, fingindo que aquela pauta vai ser debatido seriamente, fingindo que aquela pauta vai ser levada em frente, do que de fato trabalhando numa solução concreta para que aquilo aconteça. Primeiro porque, para as duas acontecerem, precisa ter disposição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que não deu sinalização nenhuma de que vai fazer nenhuma das duas coisas andar. Pelo contrário, né? Hugo Motta foi o indicado, no caso da anistia, Hugo Motta foi o indicado de Arthur Lira para a presidência da Câmara e Arthur Lira impediu a tramitação, né, da anistia, e eu não vejo nenhuma razão para o Hugo Motta, sendo o indicado do Lira, não seguir a mesma linha. Em relação à escala 6x1, nem quem propõe a PEC quer que a PEC tramite. E eu digo por quê. Duas razões principais. Primeiro, porque bastava a apresentação de um projeto de lei, né? A Constituição, quando ela vai tratar sobre carga de trabalho, ela limita, né, o máximo, mas ela não limita o mínimo. Ou seja, se eu quero estabelecer em legislação infraconstitucional, né, que a carga horária vai ser menor do que aquela estabelecida na Constituição, eu posso. O que eu não posso fazer é apresentar um projeto de lei para que a carga horária seja maior do que aquela prevista na Constituição. Então, só o fato de apresentar uma PEC e fazer uma campanha para coletar... E por que PEC, né? Porque dá mais visibilidade, porque você tem que fazer uma campanha para coletar 171 assinaturas, porque arrasta o debate por mais tempo e você tem um palanque por mais tempo. É por isso que foi apresentado na forma de PEC. E um outro ponto fundamental... já tem uma PEC com assinaturas coletadas e que foi protocolada ainda na legislatura passada, né? E que salvo engano, é o deputado Reginaldo Lopes, que já está pronta para pauta na CCJ, que não precisaria da coleta de assinaturas de uma nova PEC para tratar exatamente sobre o mesmo assunto, né? Então, isso mostra que assim, é um puro oportunismo, né? A deputada Érica Hilton, que quer subir em cima dessa pauta, desse palanque, e usar isso como palanque até o final do seu mandato para garantir a sua reeleição. Agora, não há a mínima intenção de fazer isso avançar. Logo no começo, né, da minha vida de trabalho, trabalhei na escala 6x1, né, e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Para quem não conhece São Paulo, isso dá mais ou menos 2 horas e meia ali, pegando trem, metrô e ônibus. Então, assim, para além da escala, né, o pior ainda é você passar lá suas 4, 5 horas por dia no transporte público lotado. Sei que não é nada fácil, sei que não é desejável. Agora, uma discussão séria sobre escala de trabalho tem que ser feita com base em produtividade. Como os países desenvolvidos, né, ou mesmo países em desenvolvimento que ultrapassaram o Brasil em PIB per capita ou em produtividade, fizeram para produzir mais,
trabalhando menos, né? Trabalhando a sua produtividade. Então, infraestrutura, que no Brasil é um desastre, né? A gente, vamos pegar um exemplo, fabricamos peças para montar uma moto lá no estado de São Paulo, aí a gente manda lá para o Porto de Santos, sobe para chegar lá na Zona Franca de Manaus, entra em outro barco, porque sai do mar para ir para o Rio, e aí montam as peças lá na Zona Franca para ter o benefício tributário, volta, pega outro barco, quando o barco chega no mar, pega mais um outro barco para voltar para o Porto de Santos, para depois entrar no caminhão e voltar e ser vendido no estado de São Paulo. Então a gente trabalha no sentido oposto da produtividade, né? A gente instala, né, fábricas, indústria, num local mais distante da mão de obra, mais distante da infraestrutura, mais distante do mercado consumidor. E para além disso, a gente tem uma legislação trabalhista complicada, que hoje praticamente assim, tudo que foi feito na reforma trabalhista está sendo destruído pelos tribunais superiores, pelo TST e pelo STF, né? Então, os avanços que a gente teve de colocar a nossa legislação mais parecida com uma legislação de país desenvolvido, isso está sendo destruído pelo judiciário. Enfrentamento de privilégios, né? O trabalhador, ele é obrigado a trabalhar muito para pagar os salários de uma elite privilegiada. E nessa elite incluo deputados. E eu posso falar disso porque desde o início do meu primeiro mandato até hoje, não só faço doação de salário, né? No primeiro mandato não teve aumento, mas ainda assim eu escolhi fazer doação de parte do salário. No final do primeiro mandato aumentaram, né, o salário dos deputados. Eu votei contra, mas não só votei contra, como abri mão e faço a doação. Eu já doei mais de R$400 mil do meu próprio salário, não aceito absolutamente nada acima do teto, não uso carro, gasolina, motorista, segurança, alimentação ou recurso para divulgação de mandato, e critico, né, juízes, promotores e deputados que fazem uso desses privilégios, né, e isso diminui a produtividade do trabalhador brasileiro porque ele trabalha muito não em benefício próprio, mas para pagar, né, privilégios de uma casta que recebe demais. E só para puxar um outro exemplo, para não ficar só no setor público, setor privado também, né? Grandes amigos, grandes aliados do governo, é o caso da JBS, é o caso dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né? Ganham bilhões de reais em privilégios tributários do governo ou empréstimos subsidiados, e é o trabalhador mais pobre que paga essa conta quando esse recurso, na verdade, deveria ser revertido em infraestrutura para escoamento de produção, em ciência e tecnologia, para a gente agregar mais valor e o trabalhador poder estar mais capacitado para trabalhar menos e receber mais e produzir mais. Enfim, esse debate sério não é feito. Aí vem uma PEC que vai tentar solucionar todos os problemas e não resolve, porque a gente já fez isso com a PEC das domésticas. 10 anos atrás falaram, não, vamos resolver a questão da informalidade das domésticas, vamos colocar na Constituição. Colocar na Constituição a informalidade aumentou. Ou seja, não adianta nada, não é uma canetada de cima para baixo que vai resolver. Na conjuntura atual, com baixo investimento em infraestrutura, em ciência e tecnologia e com os salários altos no setor público, o senhor tem alguma proposta que possa discutir escala no Brasil e que funcione atualmente ou não? O senhor pretende apresentar alguma? Tenho, não, vamos lá. Primeiro, na legislatura passada, o governo Bolsonaro mandou uma reforma administrativa. Só que o governo Bolsonaro foi covarde e não mandou o topo da pirâmide na reforma, né? Não mandou deputado, senador, juiz, promotor, que de fato, o que o estudo do Banco Mundial mostra é que o Brasil ele não tem muitos funcionários públicos, mas ele tem, né, uma elite de funcionários públicos, que não é a maioria, né, não é falacioso dizer que a maioria dos funcionários públicos no Brasil ganha bem, não ganha bem. Principalmente os funcionários públicos municipais, eles ganham menos do que a iniciativa privada, em média 5% menos do que a iniciativa privada. Os maiores estão no serviço público federal, que recebem ali, em média, 60% a mais do que o funcionário municipal, e principalmente concentrada nos membros, nos agentes políticos, né? O juiz, o promotor, o deputado, o senador. E eu coletei 171 assinaturas para acabar com esses super salários na legislatura passada. Só que aí, o governo absolutamente incompetente, a reforma morreu minha emenda junto. Então, nesse novo mandato, eu apresentei, né, uma nova PEC antiprivilégio, só para tratar do topo, não estou nem tratando de reforma administrativa, é só para tratar de super salário. Já coletei cerca de 130 assinaturas, né, faltam 41 assinaturas para a gente conseguir fazer essa PEC começar a tramitar. E isso, para mim, é fundamental se a gente quiser falar em produtividade no país. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, mais dinheiro no bolso do empresário e também mais verba discricionária para o poder público investir em ciência e tecnologia e a gente aumentar a nossa produtividade e estar inserido em cadeias de produção que tem mais margem de lucro e que tem mais valor agregado, que é o que está faltando para o Brasil.
E, em outro sentido, eu fui relator também, durante 2 anos, do projeto de lei da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que tem a capacidade de gerar, assim, mais de 100 bilhões de reais de investimento no nosso país, simplificando as nossas normas ambientais, porque, assim, tem mais de 60 mil normas ambientais, não tem uma lei geral, então é uma insegurança jurídica tremenda. Tem 5, 6 órgãos intervenientes com parecer vinculante. O que isso significa? Você é obrigado a obedecer 6 órgãos ao mesmo tempo, mais a Secretaria de Meio Ambiente ou o IBAMA, que vão dar aquela licença ambiental. Então, a gente não consegue fazer rodovia, ferrovia, hidrelétrica, usina nuclear. A gente não consegue fazer investimento no Brasil, porque tem uma insegurança jurídica muito grande na área ambiental, e não é para proteger o meio ambiente, é para atender a interesses políticos escusos, né? Eu vi como relator vários casos absurdos de dinheiro que era para ser para compensação ambiental e que foi usado para construir Câmara de Vereadores, foi utilizado para construir estádio de futebol. Falando, qual que é o benefício para o meio ambiente de eu construir um estádio de futebol? Qual que é o benefício para o meio ambiente de eu construir e reformar uma Câmara Municipal de Vereadores? Então, são abusos que existem. A gente conseguiu aprovar nesse relatório na Câmara dos Deputados, mas, mais uma vez, aprovamos na Câmara e está embarreirado, parado até hoje no Senado. Já vai fazer, acho que, 3 anos. Deputado, só para a gente fechar esse tema, então, escala 6x1, fim de escala 6x1 e anistia são 2 projetos apenas para manter polarização na avaliação de teor e não vão dar em nada, é isso? Isso, não vai dar em nada. É assim, mera plataforma para levantar aqueles que estão subindo o tema. Impeachment do Lula, o senhor acha que essa conversa pega, mesmo com essas manifestações da direita, como foi feito na época da Dilma, ou não? Vai ficar parado? Eu acho que o Bolsonaro está afundando a chance que a gente tem ou tinha de promover o impeachment do Lula. Por quê? Porque ele vai lá, liga para organizadores de movimentos de direita em São Paulo, como é o caso do Nas Ruas, lá que é coordenado pelo Tomé Abduch, e manda desmobilizar São Paulo, desmobilizar a Avenida Paulista, para ir na manifestação do Rio de Janeiro. E mais do que isso, ele fala para os deputados que não é para pedir fora Lula, é para pedir fora Lula 2026, só na eleição e não agora, né? E mais do que isso, ele, numa pauta que deveria unir todo mundo, que era o impeachment já, imediatamente, ele vai lá e puxa o tema da anistia, que mais uma vez eu coloquei para você. Os bolsonaristas votaram num presidente da Câmara que não tem compromisso nenhum de fazer avançar o projeto da anistia, né? Então, você, ao mesmo tempo, convocar uma manifestação pela anistia e votar no candidato à presidência da Câmara que não tem compromisso com isso, é você chamar o seu eleitor de otário, né? De tonto, porque você tem uma atitude política no voto efetiva que é completamente diferente daquilo que você está falando no discurso. Então, vamos lá. Não tem impeachment, não tem queda de presidente da República sem São Paulo, sem Avenida Paulista. Não existe. Pelo contrário, nas manifestações contra a Dilma, não só teve São Paulo, como teve todas as capitais de todos os estados. E precisa ter uma mobilização nacional, né? Não adianta você achar que, concentrando em Copacabana, você vai derrubar o presidente da República. Não derruba Copacabana, não derruba o presidente da República, né? Infelizmente, o Bolsonaro está pegando essa insatisfação popular por causa da corrupção, por causa da alta dos preços e etc., para transformar num palanque pessoal, quando ele nem vai conseguir disputar a eleição. Então, assim, mais uma vez ele trazendo prejuízos à direita, assim como fez quando nomeou um PGR petista amigo do Zé Dirceu, que é Augusto Aras, assim como fez quando nomeou o Cássio Nunes para o Supremo, que devolveu os direitos políticos do Lula, assim como fez quando afrouxou a lei de improbidade administrativa, quando tentou aprovar a PEC que impedia que deputado corrupto fosse preso, quando tentou aprovar a PEC que punia promotor que ia atrás de deputado corrupto e por aí vai. E por que o senhor acha que ele fez isso nessa trajetória que o senhor citou aí? Por que o senhor acha que ele está adiando fora Lula? Porque ele está pensando só na própria salvação. Ele acha que ele precisa do Lula para poder existir? Acho que não, isso. Primeiro, com certeza, né, o Bolsonaro, ele se alimenta, né, Vamos lá, ele não consegue falar sobre méritos próprios, ele não consegue falar sobre o próprio trabalho, e aí ele precisa trabalhar no terror da manutenção ou da volta, né, do PT no poder, né? Assim como o PT também se retroalimenta do bolsonarismo, né? Para o PT é ótimo ter o bolsonarismo como adversário, porque o bolsonarismo e o Bolsonaro, ele comete muitos erros. Eu já escutei de um ministro do Bolsonaro, né? Ele foi, vamos lembrar, o primeiro presidente da República a perder a reeleição, né? Até a Dilma, conseguiu ganhar a reeleição de presidente da República. Eu escutei isso de um dos principais ministros do Bolsonaro.
Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não conseguiu. E eu concordo plenamente com essa afirmação. Assim, ele foi muito no sentido de... ele tá com a máquina na mão, ele tá com a visibilidade na mão, ele tá, enfim, num momento em que a esquerda tá desgastada. Mas ele escolhe, né, tomar uma série de decisões, como a própria nomeação para a PGR foi muito grave. As pessoas não têm a magnitude da gravidade que foi nomear o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Acabou com qualquer operação de combate à corrupção, não só de combate à corrupção, qualquer operação que tivesse o modelo de força-tarefa, que foi consolidado pela Lava Jato, acabou. Então, assim, operações que envolvem crimes mais complexos não conseguem ser levadas em frente, porque você teve um Procurador-Geral da República que acabou com o modelo de força-tarefa, né? E agora é muito difícil você voltar, porque tem toda a resistência da classe política que quer se proteger e não quer a Polícia Federal batendo na porta da sua casa achando, né, mala de dinheiro no seu apartamento, ou até, no caso do senador aí na legislatura passada, literalmente, né, não posso falar aqui porque foi num lugar um pouco inapropriado, independentemente da idade da pessoa que esteja assistindo, mas encontraram dinheiro lá no senador, né? E isso acabou, justamente por uma ação do Bolsonaro. Né? Como é que o senhor avalia a reforma ministerial que está sendo feita agora pelo presidente Lula, com o último anúncio da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, como ministra da Secretaria de Relações Institucionais? Vai funcionar? Não vai funcionar. O problema não tem ministério que resolva o problema do Lula. Né? O problema do Lula é ele. Né? O problema da articulação política, o problema da condução do governo, o problema da alta de preços, chama-se Lula. Né? Não tem ministro que ele troque que vá melhorar a situação do governo. Ainda mais a Gleisi. Gente, a Gleisi, ela não consegue construir maioria nem dentro do próprio PT, que é o partido que ela preside. Imagina ter que dialogar com outros partidos políticos para formar a maioria para o governo Lula. Ela é voto vencido nas políticas do governo, nas políticas do ministro Haddad. Por que você acha que o Lula fez essa escolha? Eu acho que porque ele está precisando muito sinalizar para a ala do PT, que é representada pela Gleisi, pelo Lindbergh, que é uma ala que tem tido enfrentamentos grandes com o Haddad, e acha que isso vai acalmar, né, os ânimos no PT quando tem um racha muito grande no PT e no PSOL. Inclusive, dentro do PSOL já vazaram aí xingamentos de parlamentares uns com os outros, porque alguns querem se afastar do governo Lula vendo que o barco está afundando, outros querem permanecer até o final, mas, enfim, é uma sinalização para uma ala do PT que está desprestigiada, mas isso é muito ruim pro próprio governo, ótimo para a oposição, a gente comemora porque Gleisi no comando da articulação política significa mais derrotas em plenário para o governo, menos projetos do governo aprovados e mais ministros sendo convocados. Mas a Gleisi é uma pessoa que não tem o mínimo de habilidade nem para construir maioria dentro do próprio partido. O senhor acha que esses questionamentos da oposição com o pacote anti-Janja em relação ao pé de meia podem ser já um pedido de impeachment contra Lula? Ou o senhor acha que também fica só no campo do discurso? Não, vamos lá. Eu protocolei, né, uma denúncia, um pedido de impeachment contra o presidente da República por causa da criação do orçamento paralelo, do qual o pé de meia faz parte, né? Mas em relação ao orçamento paralelo, o que o governo está fazendo e por que isso é grave, né? Não só em relação ao pé de meia, mas em relação a outras políticas que estão tão dispersas que a gente não consegue ainda ter a consolidação de todas elas. Mas o que o governo faz é o seguinte, né? Ele cria um fundo privado, né? Tira dinheiro do tesouro, tira dinheiro do orçamento público e lança nesse fundo privado como se fosse despesa de capital, como se fosse investimento, como se não fosse despesa corrente, como se fosse uma coisa que eu vá gastar naquele momento e que eu não precise gastar nunca mais, né? Como se fosse investimento, a construção, por exemplo, de uma rodovia. Mas não é uma despesa corrente. Ele lança no fundo para maquiar as contas públicas, para fazer parecer que aquilo é investimento quando é despesa corrente. E por que o governo faz isso? Para violar uma regra constitucional, que é a regra de ouro, que impede que o governo tome dinheiro emprestado para fazer despesa corrente. Ou seja, o governo só pode tomar empréstimo se for para investir. Eu só posso endividar as futuras gerações se for para eu construir uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia, uma hidrelétrica, uma termoelétrica que vá beneficiar as futuras gerações. Eu não posso comprometer, né, os nossos filhos, os nossos netos, com um benefício que só vai ser usufruído pela nossa geração.
Esse é o princípio da regra de ouro da Constituição. E ele está usando esses fundos privados para burlar, porque aí ele toma empréstimo, lança como despesa de capital e gasta todos os anos como despesa corrente no pé de meia. Isso é gravíssimo, assim. Isso, assim, em qualquer país europeu, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, nos Emirados Árabes, era assim. E o sujeito sendo preso. Crime de responsabilidade, é esse comportamento. Isso, crime de responsabilidade. Isso. Seria crime de responsabilidade? Sem dúvida nenhuma. Quem seja o impeachment, né? Então, e mais do que eu coloquei, né? Em qualquer país sério, democracia séria, né? Não só um crime de responsabilidade, mas seria também um crime comum. O Procurador-Geral da República já estaria em cima do presidente, pedindo prisão do presidente da República, pedindo para a Câmara iniciar, né, um processo de afastamento do presidente. Mas, como a gente está no Brasil em que o absurdo é uma coisa que se tornou corriqueira, as coisas passam como se não tivessem valor, né? O senhor prevê alguma medida nesse sentido? Não, o que a gente precisa agora é fazer, a denúncia está protocolada, o que a gente precisa agora e você já tem o relatório do Tribunal de Contas da União mostrando que o gasto é ilegal, né? Inclusive, acho errado o Tribunal de Contas da União abrir prazo para o governo regularizar o gasto. Porque está irregular, ele precisa ser punido pela irregularidade. Não tem negociação política com o Tribunal de Fiscalização, né? Ainda mais um tribunal vinculado ao Poder Legislativo. Mas, enfim, foi feito o relatório, está atestada a irregularidade do gasto, assim como a pedalada foi atestada também pelo Tribunal de Contas da União na época do impeachment da Dilma. Agora, também essa manobra foi só no caso do pé de meia, mas tem outros fundos, mas foi no caso do pé de meia atestada pelo Tribunal de Contas. Falta agora a mobilização popular para que a Câmara seja arrastada, porque isso até é uma lei da física, né? O status, né? A tendência, né, dos corpos é sempre a inércia, é sempre permanecer ou parado, permanecer em movimento, é sempre manter o status quo, né? Então, para ter uma mudança de regime, para ter uma queda de presidente da República, você precisa empurrar o Congresso Nacional ladeira acima para que ele, sentindo a pressão popular, veja que não tem mais condição de manter aquele governo, como nós fizemos com a Dilma. Bolsonaro joga isso no lixo quando ele pega toda a mobilização popular e transforma num palanque para ele. Então o senhor acha que está descartada a possibilidade de acontecer com Lula? Eu acho muito difícil. Agora, o orçamento deve ser votado na próxima semana na comissão mista. O senhor acha que vai sair da forma como o governo quer ou não? Vai ter muita alteração? Qual que é a expectativa? E emendando nesse assunto de economia mais internacional, queria que o senhor falasse um pouco da relação Brasil-Estados Unidos, dessas taxações, essa troca de taxações. Bom, primeiro, é uma esculhambação, a gente está em março, né, e estamos sem orçamento. Basicamente, o governo está vivendo da regra do duodécimo, que é você receber a cada mês um dozeavos daquilo que foi, da peça orçamentária que foi enviada pelo governo no ano anterior. Então, vamos lá, estamos já março, passou o carnaval e a gente ainda não tem orçamento aprovado. A comissão mista vai analisar agora. Não tenho a menor dúvida de que vai ter modificações em relação àquilo que o governo enviou. Quais são as modificações? Não sei, não acompanhei as discussões porque eu não sou membro da comissão mista de orçamento, mas que vai ter alteração. E que tanto o projeto enviado pelo governo como as alterações a serem feitas pelo Congresso, todas elas tendem a ser prejudiciais para a população. Disso eu não tenho dúvida vendo os movimentos que foram feitos nos últimos anos. Em relação, né, a Brasil e Estados Unidos, primeiro, eu acho que é um erro grotesco do Itamaraty responder, enquanto Ministério das Relações Exteriores, uma manifestação de um departamento, né, do Departamento de Estado americano, do Ministério das Relações, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores americano, né, porque foi uma divisão, né, do Ministério americano que fez uma manifestação em relação a decisões judiciais aqui no Brasil, proferidas principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí vai o Itamaraty e responde enquanto instituição, né? Então é como se a gente estivesse jogando um tiro de canhão numa barata, né? Um departamento do Ministério Estrangeiro faz uma nota, uma manifestação, e aí o Ministério inteiro responde como se a opinião daquele departamento americano representasse todo o governo americano, o que não é verdade. O que isso gera? Isso gera uma animosidade, né, que faz com que os Estados Unidos elevem. Isso, assim, vamos lá, também não vamos ser ingênuos, né? Trump também elevou as tarifas, o imposto de importação em relação ao aço brasileiro na sua outra gestão, no seu outro mandato, né? Então, não duvidaria nada que, independentemente do que acontecesse, independentemente das nossas relações, o Trump fizesse isso de novo.
Agora, ele está estendendo isso para outros setores muito por causa da animosidade que o próprio governo brasileiro está criando. E a gente tem que pensar na nossa posição, né? Infelizmente, nós não temos a economia e nós não temos a relevância dos Estados Unidos. Então, nós não temos a mesma condição de negociar ou a mesma condição de retalhar que os Estados Unidos têm, né? Então, a gente vai impor imposto de importação em cima daquilo que a gente precisa importar dos Estados Unidos, porque a gente não é autossuficiente. A gente vai encarecer aquilo que a gente compra, né, principalmente a nossa indústria, o nosso agronegócio, que a gente compra dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, os nossos exportadores ficam prejudicados, porque também vai ter o aumento no petróleo bruto e em outros produtos que a gente exporta para os Estados Unidos. Você vai ter essas tarifas impostas, tarifas que não tinham sido impostas no primeiro mandato do Trump, que eu acho que tem que ser a nossa referência para entender quais são as tarifas que ele iria nos impor, independentemente de quem está no governo ou que o governo brasileiro faça, e quais são as tarifas que ele está impondo por causa do estremecimento da relação diplomática, né? Deputado, o senhor vai ficar de olho nas falas e nos atos do Lula fazendo a fiscalização que a Câmara normalmente faz, como o senhor fez no último episódio do ovo de Ema que o senhor levou à Procuradoria-Geral da República? Esse pente fino que a oposição está passando de forma organizada, individualmente, o senhor está fazendo também? Sim, mano, sem dúvida nenhuma, né? Acho que você pegar o parlamentar que mais tem representações à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria-Geral da República, convocações também de apresentação de convocações e aprovação de convocações de ministros, sou eu. E também requerimentos de fiscalização que também são aprovados na Comissão de Fiscalização, que no ano passado a gente não conseguiu trabalhar na comissão, porque foi presidida por um petista, mas no ano retrasado a gente conseguiu avançar e pelo menos expor o que está acontecendo para a população, coisa que eu espero que volte a acontecer nessa sessão legislativa nesse ano, né? Agora, é o que eu coloquei, inclusive no vídeo que eu falo sobre a questão do ovo da Ema lá, que qualquer coisa, qualquer ilegalidade que o presidente da República cometer, eu vou estar lá para fiscalizar, para apresentar uma representação, enfim, não interessa o que seja, se tem um ditado famoso aí que é dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, independentemente do que ele faça, esteja violando a legislação, ele vai ser responsabilizado por isso. Na empreitada do PL, do Eduardo Bolsonaro, para pegar a Comissão de Relações Exteriores, o senhor acha que isso poderia ser uma boa ou não? Olha, sinceramente, eu acho que não tem nenhuma relevância o deputado Eduardo Bolsonaro presidir a Comissão de Relações Exteriores, porque ele já é um deputado que, em todos os seus mandatos, ele fica usando dinheiro público para viajar o mundo, né? E sem grandes resultados para o Brasil. Ele presidir a Credem é só mais uma desculpa, é só mais um instrumento, a presidência da comissão, para ele ter essas passagens pagas pelo poder público sem trazer resultado nenhum. E veja, eu não tenho nenhum problema de parlamentares, né, principalmente quem está na Credem, fazer missões internacionais, desde que tenha um objetivo e que vá trazer um benefício para o país, né? Eu tive uma missão, por exemplo, a primeira que eu fiz foi ao Japão, apesar de não ter sido financiada pela Câmara, eu também não veria problema se tivesse sido, porque o objetivo era 100% alinhado aos interesses do Brasil, mas também ao governo japonês, tanto que foi o governo japonês que financiou a minha ida, para negociar a abertura do mercado de carne, né, do nosso, à época o nosso gado, ele era, parte do nosso gado, boa parte, ele não tinha aftosa, mas era vacinado, né, e a regra de importação do Japão é importar sem aftosa, mas sem vacinação também, porque a vacinação deixa a carne mais dura. E também a importação de ovos fertilizados, 70% do frango japonês é importado do Brasil, e eles queriam produzir lá o nosso frango, e importação de frutas. Então, assim, eu não vejo problema de você fazer as missões internacionais e nem das missões serem financiadas com dinheiro público. Agora, precisa atender ao interesse público, precisa atender ao interesse nacional. E não é isso no caso do Eduardo Bolsonaro. No caso dele é, assim, turismo, sem nenhum efeito positivo para o Brasil. Agora, deputado, eu vou voltar em um assunto do começo para a gente poder terminar. Em relação à presidência da República, o senhor tem o objetivo de algum dia, embora não possa pelas próximas 2 eleições em função da idade, disputar a presidência da República? E quais são os principais concorrentes que o senhor vê nesse cenário? Um Nicolas Ferreira, que tem mais ou menos a idade do senhor, um João Campos, que está no campo contrário ao do Nicolas, que também tem mais ou menos a mesma idade, mas vai poder concorrer uma eleição à frente de vocês. O que o senhor vislumbra nesse cenário?
Olha, primeiro eu disputaria a presidência da República, mas assim, não faço questão, porque eu acho que o que é importante na política é você ter um grupo, né? O meu grupo é o MBL, vai ser o Partido Missão, e o que for melhor, né, dentro da estratégia desse grupo para a gente conseguir implementar, né, o projeto da melhor maneira possível, eu vou estar junto com o movimento, né? Então não faço questão de, não tenho essa porque muitas vezes eu conheço, né, algumas pessoas que ou têm muita vontade de ser prefeito, ou muita vontade de ser governador, ou muita vontade de ser senador, ou muita vontade de ser presidente da República. Eu não tenho tanto esse apego, né, por um cargo específico. Eu só acho que eu estou numa etapa da minha vida que, não à toa, eu quis disputar a prefeitura de São Paulo no ano passado, em que eu quero ter a experiência do executivo, porque até observando agora o trabalho do meu ex-chefe de gabinete, que hoje é subprefeito da Vila Mariana, você vê que assim, o número de problemas que chegam para você no dia a dia no executivo é muito maior, mas a quantidade de soluções e de respostas e de resultado rápido que você consegue ver no executivo também é muito melhor. Então, eu acho que essa satisfação de você ter a resolução de problemas de uma maneira muito mais rápida do que no legislativo é uma coisa que me atrai pro executivo de maneira geral. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, poderia disputar a presidência da República, mas dentro do meu grupo também não faço questão. Se for alguém do meu grupo disputando, eu vou estar lá para ajudar. No outro ponto, sobre concorrentes, eu acho muito difícil falar sobre concorrentes, porque, assim, ano que vem já pode ter uma mudança drástica no quadro para presidente de 2026. Imagina a gente falar... Alguém morrer, alguém ser preso, qualquer coisa. O senhor acha que o Bolsonaro, por exemplo, pode ser preso? Eu acho que vai ser preso esse ano. Eu não acho que a Procuradoria-Geral da República apresentaria denúncia se não fosse prender esse ano, né? Você não tira a arma do coldre, uma arma ainda mais dessa magnitude, para não atirar, né? Isso, para mim, está muito claro. Mas, voltando para sua pergunta, se já é difícil você traçar um cenário para 26, por exemplo, eu apostaria, e a maior parte das pessoas com quem eu converso tem uma opinião diferente da minha, que o Lula não é candidato. Eu acho que o Lula não é candidato porque, primeiro, por questão de saúde, e segundo, pela avaliação, né, de que ele próprio não venceria a reeleição e dele não querer fechar a biografia com uma derrota, né? E manter o Bolsonaro como o único que disputou a reeleição e perdeu, e não entrar o Lula para a história com essa mácula. Acho que essa questão de vaidade pega ele e amigos dele, do grupo político dele. E no campo da direita, a gente sequer sabe qual vai ser quais serão as candidaturas consolidadas. Então, se para 26 já tem essa dificuldade, para 34 a gente não tem a mínima noção, imagina para 38. Então, assim, para 30 a gente tem a mínima noção, imagina para 34. Então, eu acho muito difícil falar sobre eventuais concorrentes, sendo que eu não sei nem se eu vou, né? Não sei nem onde é que eu vou estar, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Deputado, muito obrigada pela entrevista e pela gentileza de ter vindo ao estúdio da Itatiaia aqui em Brasília falar com a gente. Imagina, obrigado. Eu que agradeço. O deputado federal Kim Kataguiri, hoje no União Brasil.